Olá a todos, a você que nos acompanha semanalmente no canal 4GS Trader, muito obrigada. Vou estar passando aqui uma análise de mapeamento junto aos meus alunos da sala do Discord. Nós falamos sobre a movimentação do quarto trimestre de 2022 diante do DXY, né, o índice do dólar dos Estados Unidos. Então nós vemos aí acompanhando a precificação do Fed, em que já está estipulado uma precificação média de 50 bitpoints, praticamente com o mercado já posicionado para novembro e dezembro. Ontem, na data do dia 29 de setembro, eu dei uma analisada nas movimentações institucionais de contrato. O mercado já precificou 75 bitpoints para dezembro. Então, nós temos, diante do mercado global, um contexto macro, em que o preço ele já precificou 75 bitpoints para outubro. Então, a gente vem numa taxa de juros aí oscilando numa média de 3%. Para novembro e dezembro também o mercado está precificado. Isso faz com que qual entendimento seja visto? Uma alocação maior da movimentação institucional diante dos movimentos grandes do mercado. Quem tem ien vai retirar os seus movimentos e colocar dentro do dólar. Quem tem ouro vai retirar seus movimentos e colocar dentro do dólar. Essa apropriação de movimentação de renda para quem faz esses tipos de movimentações, com uma taxa de juro média de 3% já para outubro, é uma visão muito ampla do mercado. E isso chama a atenção dos investidores. Então é por isso que nós estamos vendo aí o dólar valorizando cada vez mais. O dólar é um ativo de refúgio. Então a gente sai um pouco de uma movimentação econômica e a gente trabalha o gráfico. Nós vamos tentar o quê? Tirar proveito de todo esse contexto. Para você que ainda não assistiu, tá? A nossa projeção do quarto trimestre tá aí no canal. Tá? Pode visualizar, porque tá batendo tudo que a gente já mapeou lá no início do mês de setembro de 2022. O que eu quero apresentar aqui para vocês é uma movimentação ampla que eu tenho precificado do mercado, mas trabalhando o preço também curto. Trabalhando um movimento de semana, de quinzena. Porque o mercado ele trabalha em movimentos de fractais de tempos menores. Então você tem a oportunidade de trabalhar o tempo menor também dentro do gráfico. Nós vamos dar início aqui, ó, à ponta do Fed do dia 21 de setembro de 2022. Um dado econômico precificado de 75 bitpoints. O início do dia 21, ó, tá aqui. É a ponta do início do quarto trimestre. O mercado já te falou que ele quer validar cada vez mais máximas. Então, o nosso olhar agora é o movimento semanal anterior. E aí a gente está falando do preço buscando regiões de 2002, 2001. 20 anos atrás, em que o preço está indo fechar posições de contrato lá atrás. Então, nós tivemos uma movimentação aqui, ó, de uma perda de estrutura anterior na faixa de 111. Era uma máxima diária, uma máxima de H4, uma máxima de M30, uma máxima semanal. Esse contexto ele foi o quê? Quebrado. Então validou quem? Essa região aqui de trás. Então a perna do movimento de origem do trimestre, gente, começa aqui, ó. 107.500 praticamente, uma faixa de 107.500, 108. Então nós estamos diante, ó, de um contexto gráfico que fala o movimento do dado econômico.
Por isso que é tão importante também você associar o contexto gráfico com dados econômicos às posições de contratos. Toda semana você tem posições de contratos sendo alocados, tá? Para ver o volume institucional no site do CFCT. Então, na data do dia 20, a gente já visualizou posição de contrato, ó, com força para quebrar essa região de máxima. Então, você tem aqui parado, ó, um movimento de contrato deles. Posição de contrato do dia 20/9. O que a gente está visualizando aqui dentro desse contexto a partir da região de 111? O preço, ó, atinge uma faixa de 114.900. Essa região de 115 é uma zona. O preço ele bateu numa região de zona e foi tudo mapeado por nós dentro da sala. Na data do dia, ó, 21/9, nós mapeamos o longo prazo de reacionamento semanal. Então, nós ainda estávamos saindo do preço em 111, mas nós já tínhamos uma posição de imbalance até a casa dos 115. Então, o preço bate numa região muito determinante. 114.800, 114.900. Então, ó, crava uma região de POI de longo alcance nossa. Nós temos mais posições de POI? Temos. Posição de 118, posição de 121. Então, nós temos essa faixa de preço aqui, ó, o quarto trimestre de 2001. Pode ser que eles venham fazer a tomada, a liquidez desse movimento? É grande possibilidade. Tá? Eu quero deixar de antemão aqui que eu não passo viés de call de entrada para ninguém. Eu passo a minha visão do conceito Smart Money. E quando eu trabalho minha visão de conceito Smart Money, eu não trabalho o preço somente numa ponta de M30, um curto prazo, por exemplo. Curto prazo eu trabalho semana a semana. Mas a minha visão é a precificação do trimestre. Então, meu olhar ele é longo, mesmo que o preço ainda esteja aqui embaixo. Eu já tenho um viés de posições maiores no mercado. Diante do movimento em que ele reaciona essa zona de 115 e fecha essa posição de imbalance, que essa zona de imbalance é uma posição institucional a mercado, nós identificamos uma mudança de caráter. Então, agora eu vou sair um pouquinho do contexto dos dados econômicos, porque o gráfico já demonstrou. Nós trabalhamos a partir do dia 26, juntamente com todos, uma mudança de caráter no tempo gráfico de M30. Na data do dia 27, terça-feira, se alocaram as posições de contratos semanais. Isso fez com que o preço, ó, desconfigurasse uma mudança para M30. Mas o contexto dela não é uma visão diária. O contexto é uma visão de uma ponta média de água 4. Então, quando a gente deu essa movimentação de análise aqui dentro, eu estou aguardando que esse movimento busque um fechamento para reação antes da posição do contrato do dia 20. Nós determinamos uma faixa de preço de zona líquida para 110 e 111. O preço hoje em Londres, dia 30 de setembro de 2022, ele fecha 111. A zona de 111 e 600. Então, gente, nós estamos praticamente dentro da análise nossa que nós mapeamos o tempo inteiro. Desde quando o preço fez esse movimento aqui pra gente, ó, com esse viés da perda de uma ponta de estrutura de M30, nós aguardávamos o movimento de quinta-feira, que foi o dia 29. Quem pegou a entrada comigo aqui, ó, conseguiu levar o preço até 111. Então, hoje, o mercado crava zona de 111.
Então, o preço está falando para mim o seguinte: eu tenho uma estrutura de M30 de impulso. Eu posso movimentar mais uma posição de contrato, porque esse contrato está aqui do dia 27. Posso movimentar uma posição de contrato que ele me vá o quê? Buscar essa zona líquida interna. Ou esse contrato que vai ser alocado aqui, ó, numa ponta de início de outubro, seja um movimento para quebra semanal. Então, a curto prazo, nós trabalhamos aí esse entendimento dentro da sala com todo mundo. Diante dessa posição do índice, né, nós trabalhamos os movimentos de correlação frente aos demais ativos. Um deles eu vou apresentar para vocês, que é o Euro-USD. Mediante aquele movimento de quebra de estrutura, lá numa pontinha de M5, ele movimenta uma desconfiguração em Fly-P. Então, nós já havíamos o entendimento que esse preço poderia fazer o quê? Um reacionamento para uma ponta de M30. Então, no dia 28, aconteceu todo o entendimento que nós estávamos trabalhando. Aguardávamos a posição do preço na região de 0,96. Uma vez que eu tenho uma desconfiguração de tempo curto em M5, eu trabalho uma ponta maior de M30. Então, eu aguardo o preço tomar uma região líquida interna e movimentar impulso altista. Então, aqui se dá a minha compra. Aqui eu trabalho o meu drawdown. Aqui eu movimento o lote. Aqui eu faço gerenciamento. Mas primeiro eu preciso de quê, gente? Eu preciso de ter a confirmação. Sem uma confirmação, eu não tenho como operar. E diante desse contexto, o mercado busca a região de 96.400 e impulsiona o preço altista. Nós tivemos uma movimentação de viés, quebrando essa máxima de M5, que ele valida, e fazendo um reacionamento para uma ponta de M30. M30 era a nossa zona de maior alcance. Ok? Então, no EURUSD, aonde é que eu aguardava? Lá no dia 28, a primeira ponta de reacionamento dele, na faixa de 0,99. E o EURUSD faz o contextozinho para nós desse entendimento. Movimentação compradora da ponta do dia 29 e ele crava região de 98.564. Eu tenho mais visão para dentro do euro? Tenho. Eu tenho a possibilidade desse preço, a partir de hoje, sexta-feira, fazer uma movimentação de recuo de uma ponta de M30. E nós temos a possibilidade, tanto quanto DXY, dele alocar o contrato aqui do dia 4 e movimentar a ponta maior nessa região líquida interna. Então, lembrando que a nossa estrutura macro é uma ponta de H4, não uma ponta diária. Então, diante disso, eu vou trabalhando o preço ó, desde M5, M30. Se ele mostrar volume de força de contrato na data do dia 4, eu tenho uma movimentação também para a próxima semana, possivelmente fechando a casa de €1. Então, vamos ver aí para os próximos dias essa movimentação. Tá? Quem trabalhou comigo o preço, alguns alunos aí mapearam o entendimento. Na data de ontem, tá? Era por volta das 20 horas, nós já tínhamos aí 2.000 pontos dentro do euro, na monitoração desde o dia 27. Um grande abraço para você. Nos acompanhe aí nas mídias sociais. Sempre eu irei trazer uma movimentação fechada e projeção também. A projeção eu já passei para todo mundo do último vídeo, que eu faço o quê? Uma projeção a longo prazo por 4 trimestres. Diante dessa projeção, eu vou trabalhando os preços curtos. Um grande abraço para todo mundo. Curta nós aí, compartilhe e grande abraço a todos.